Olá pessoal, estamos de volta, Iago Franklin, vamos dar continuidade ao curso de Revit API e hoje nós vamos falar sobre Location Curve. No último vídeo nós falamos sobre Location Point, criamos esse método, na verdade nós copiamos esse método aqui que nos permite selecionar um objeto, depois nós criamos esse método aqui que permite nós capturarmos a localização de um objeto baseado em apenas um ponto. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre elementos baseados em múltiplos pontos, como por exemplo paredes, e por isso nós vamos utilizar o Location Curve. Então agora vamos no Revit API Docs para a gente observar o objeto Location Curve. Aqui no meu navegador eu vou buscar por revitapidocs.com, vou vir na versão 2023, e aqui eu vou buscar por Location Class. Nós falamos sobre essa classe no vídeo passado, ela é uma classe base, e dela se derivam duas classes, Location Point, que nós exploramos no último vídeo, e Location Curve, que é o que nós vamos explorar neste vídeo. Então você pode ver que essa é uma classe que provê funcionalidades de localização para todos os elementos que são baseados em curvas. Aqui você pode ver algumas sintaxes de implementação, aqui você pode ver algumas notas, não tem exemplo nesse caso, como tem no outro. Vamos observar os membros. Temos aqui alguns membros que a princípio nós não vamos utilizar, mas vamos agora fazer uma implementação disso na nossa IDE. Então vamos voltar ao Visual Studio. Aqui no Visual Studio eu vou criar uma nova função. Vou abrir minha region, vou chamar de getLocationCurve e vou colocar um end region aqui. Aqui eu vou criar um método public void getLocationPoint, getLocationCurve. E ele vai receber um elemento que vai ser o elemento selecionado, né? Então, eu vou receber aqui um elemento E, que nesse caso vai ser uma parede que eu vou selecionar. Perfeito. Agora vamos pegar a localização do elemento. Então, nós vamos fazer exatamente como nós fizemos na última classe. Então, eu vou criar um objeto chamado Location, vou chamar de elementLocation, e ele vai ser exatamente igual a E, que é o elemento que eu vou receber, ponto .location. Estou pegando a localização dele. Na sequência, nesse aqui nós criamos o Location Point. Deixa eu documentar aqui primeiro. Get element e location. E aqui nós vamos criar o nosso objeto Location Curve. Então, Location Curve. Vou chamar de Lock Curve. E ele vai ser exatamente igual a Element Location. Element Location. Eu provavelmente vou precisar fazer um cast aqui. Vamos ver a sugestão dele. Isso fazer um cast explícito é basicamente uma conversão forçada, e aqui eu vou documentar. Então, getElementLocationCurve. Aqui eu estou pegando a curva do elemento selecionado. Então, recapitulando, e.location nada mais é do que esse elemento, que é o elemento que eu vou selecionar, ok? Que no caso é uma parede, e ele possui uma lista de atributos. Dentre esses atributos, ele tem um atributo chamado location. Então, estou pegando e.location e armazenando dentro da variável elementLocation, que é do tipo location. Na sequência, eu digo que lockCurve, que é uma outra variável que eu estou criando do tipo locationCurve, vai ser igual a elementLocation. Pelo fato de elementLocation ser do tipo location, eu preciso fazer um cast explícito aqui, convertendo o tipo location para o tipo locationCurve, certo? Perfeito. Agora, se nós observarmos aqui na nossa classe de LocationPoint, nós criamos um elemento chamado XYZ e a partir disso nós conseguimos acessar as coordenadas XYZ desse elemento. Porém, aqui por se tratar de curve, nós não criamos um elemento XYZ, mas sim um objeto do tipo curve. Mas vamos observar isso no Revit API. Aqui no Revit API eu vou buscar por curve, que é a classe, e aqui você pode observar que é uma curva paramétrica. Você pode ver que é uma classe que estende Geometric Object, e aqui você pode ver alguns exemplos de implementação, tanto em C# quanto Visual Basic quanto C++. Aqui você pode ver algumas anotações, e você também pode observar os membros. Aqui nós temos uma série de membros, mas a princípio nós vamos explorar apenas a classe. Nós não vamos explorar os métodos que estão contidos dentro dessa classe, a princípio. Mas como você pode ver, você pode pegar propriedades de length, que é exatamente o comprimento da curva. Você pode ver se ela é fechada ou não. Você pode pegar o ID. Você pode pegar uma série de informações dessa curva. Então vamos voltar agora na nossa IDE. Aqui então eu vou criar um objeto do tipo curve. Eu vou chamar de CRV, tá? Que é
curve é um diminutivo de curve, né? Só para não gerar muita confusão, mas você pode dar o nome que você quiser. E você pode ver exatamente que o Visual Studio já me recomenda ali pegar lock curve, que é exatamente esse objeto aqui de cima, ponto curve. Dessa maneira nós estamos capturando todas as curvas de lock curve. Então eu vou colocar aqui, ó, get lock curve. Então, pega as curvas de lock curve. Lock curve é esse objeto aqui, certo? Perfeito. A partir disso, nós podemos mostrar as informações de lock curve. Então, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui em cima, que é mostrar um task.dialog.show. Então, task.dialog.show. E aqui eu vou falar curves. E agora eu vou passar as curvas aqui para minha janela de diálogo. E para isso eu vou colocar um cifrão, abre aspas, e aqui dentro das chaves, eu posso passar o location curve. Então, primeiro eu vou colocar assim, ó, start point, que é o ponto inicial, né, da coordenada x. Ele vai ser igual a curve, CRV, né, meu objeto curve, ponto get endpoint. E aqui eu abro e fecho parênteses passando o 0 como argumento. E aqui eu vou passar ponto x. Eu já vou explicar o que significa isso daqui. Perfeito, vou botar aqui um fechando aspas. Aqui ele está reclamando, vamos observar o motivo da reclamação. Eu estou esquecendo de adicionar uma vírgula aqui, ó, para separar os argumentos. Perfeito, agora foi. E nós vamos fazer isso para todas as coordenadas, x, y, z, tanto do ponto inicial como do ponto final. Então, para ficar mais tranquilo, eu vou criar aqui uma string, para ficar bem didático. Ó, vou criar uma string, vou chamar de s, e a princípio eu vou iniciar ela vazia. Então, string.empty, perfeito. E aqui eu vou começar a concatenar diversos valores a essa string. E um desses valores vai ser exatamente esse valor aqui, ó. Então eu vou recortar isso, Ctrl X, e vou trazer aqui, chamando s mais igual, para eu concatenar o valor. E aqui eu vou passar aquele valor que eu colei lá embaixo. Eu vou duplicar isso daqui várias vezes. A princípio eu vou duplicar 6 vezes. E agora eu vou alterar as coordenadas. Então agora eu vou para a coordenada y, depois coordenada z. Tudo isso daqui do start point. Então aqui vai ser curve get location index 0 ponto x, aqui vai ser ponto y e aqui vai ser ponto z. Depois disso eu vou colocar o endpoint, que vai ser o endpoint x, endpoint y e endpoint z. Então x, y e z. E o endpoint ele finaliza no index 1. Então aqui eu preciso passar o index 1. Então eu passo 1 e 1. E aqui também eu vou acessar o x, y, z. Eu vou explicar melhor isso para vocês. O que significa isso? Nós estamos acessando a variável CRV, que é do tipo curve. Em outras palavras, nós estamos acessando a nossa curva e eu estou utilizando um método que tem dentro desse objeto, que é o getEndpoint. E esse getEndpoint, ele tem dois index. Ele tem um index primeiro, né, que é o index 0, lembrando que em um array o index inicial é o index 0 e o index final é o index 1. Em outras palavras, é como se eu estivesse acessando a minha curva no ponto 0, que é onde começa a curva, e no ponto final. Vou fazer um desenho aqui, ó. Boto um comentário, vou botar um X aqui, e vou botar um Z, botar vários tracinhos, depois eu vou botar um outro X. É como se essa fosse a minha curva. A minha curva, ela inicia em um ponto, que é esse ponto X, e ele finaliza nesse outro ponto. Vou chamar de Y aqui, só para ficar didático. Então, o start point, que é o index 0, é exatamente esse ponto x aqui, ó, que eu posso até chamar de 0 aqui. E o endpoint é o ponto 1. E eu faço isso para todas as coordenadas. Coordenada x, coordenada y e coordenada z. Eu pego o ponto inicial, o ponto final, e a partir disso eu consigo pegar a minha curve por inteiro, toda a minha curva. Vamos observar esse getEndpoint no Revit API. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Agora vamos voltar ao Revit API, .docs. Aqui dentro da minha curve, eu posso observar os métodos. Eu vou ter aqui um getEndpoint. Observe o que esse getEndpoint faz. Return the 3D point at the start or end of this curve. Vamos abri-lo aqui. Você pode ver o index, tá? E aqui embaixo nós podemos observar que o 0 é o ponto inicial e o 1 é o ponto final da curva. E é por isso que a gente passa o 0 como argumento para a gente pegar o ponto inicial e o 1 para pegar o ponto final dessa curva.
Então agora vamos voltar ao nosso código. Então perfeito, estou concatenando isso numa lista. Agora o que eu só preciso fazer aqui é quebrar a linha. Então eu vou botar um N aqui. Opa, tem que ser aqui dentro. N, 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 porque eu quero mostrar isso numa janela e depois que eu mostrar o resultado eu quero que ele salte uma linha. Então é por isso que eu adiciono esse N. E aqui embaixo eu só preciso passar o S. Muito simples, ok? Então aqui eu crio uma string vazia. Aqui eu vou concatenando várias frases nessa string, como se eu estivesse criando uma lista, com a lista que tem uma linha 1, uma linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. E depois disso eu pego tudo isso e coloco dentro do taskDialog.show. Então aparentemente está tudo certo. Vamos aqui documentar o nosso código. O que esse método faz? Ele get wall curve. Na verdade ele não é exatamente o wall, né? É picked element, que no caso é uma wall, vou colocar entre parênteses aqui, mas é um elemento selecionado cujo ponto é baseado em mais de um ponto. O parâmetro aqui é o picked element, que é o elemento selecionado, e aqui em cima agora nós precisamos apenas substituir. Na verdade eu vou comentar esse código aqui, ó. Vou duplicar primeiro, vou comentar o de cima, e aqui eu vou pegar o getLocationCurve. Beleza, passei o getLocationCurve e dentro dele eu estou permitindo selecionar um elemento. A partir disso eu posso dar um build. A buildagem aconteceu com sucesso e agora sim eu posso chamar o Revit, clicando em Start. O Revit me diz que tem um plugin querendo inicializar. Na sequência eu vou criar um novo projeto com template de arquitetura. Ok. E agora com o meu Revit 100% inicializado, eu vou criar um trecho de parede. E agora eu vou rodar o meu plugin clicando em External Tools, Get Element Location. E vou clicar na minha parede. Pronto. Aqui eu tenho o Start Point, que é exatamente esse ponto aqui. Ele está a menos 27 no eixo X, ele está a menos 1 no eixo Y, e no eixo Z ele está no trecho 0, ele está na altura 0. E o Endpoint, o eixo X está a 34 em relação ao eixo 0, então o eixo 0 é como se ele estivesse aproximadamente aqui. Porque daqui ele vem 27 para o ponto inicial, que é esse menos 27 aqui, e vem 34 para o ponto inicial, para o ponto final, que é exatamente esse ponto aqui. E a mesma coisa ele faz para o Y e a mesma coisa ele faz para o Z. Nesse caso o Z está dando a mesma coisa porque ele está no trecho, ele está no level 1. Se eu fizer uma parede inclinada, ele vai começar no ponto 0 e vai finalizar num outro ponto de altura, certo? Então é isso para o vídeo de hoje e te vejo no próximo vídeo.